Ei, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da anatomia radiográfica panorâmica. Lembrando que a radiografia panorâmica ela é uma radiografia extrabucal extremamente utilizada na odontologia. Por quê? Ela consegue nos mostrar elementos dentários, osso adjacente, tanto da região da maxila quanto da mandíbula, estruturas adjacentes e anexas em uma única imagem. Inclusive, sugere-se pedir a radiografia panorâmica na consulta inicial para avaliação óssea da face. Afinal, na odontologia, a gente não olha só os dentes, né? A gente tem que olhar o nosso paciente como um todo. O grande problema na odontologia é que a maioria das alterações e patologias no nosso cotidiano odontológico se localizam em tecidos duros. Então, quando a gente olha o nosso paciente, muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar uma alteração óssea inicial, por exemplo. Se eu falasse para vocês que uma dessas pessoas que estão aqui tem uma lesão intraóssea inicial, qual delas é? Dá para saber? Não dá para saber. Muitas vezes as lesões intraósseas iniciais são silenciosas, não tem um aumento de volume na região, não tem uma alteração na cavidade bucal e nem na face do paciente. E como que a gente descobre isso, então? Se o paciente tem ou não uma lesão intraóssea inicial? Com a radiografia panorâmica. Então, aqui a gente tem os autores White e Faroá, são autores extremamente renomados, né, na área da radiologia odontológica, e eles falam o seguinte, que as radiografias panorâmicas são comumente usadas como a imagem inicial de uma avaliação, pois permitem adequada visualização ou auxiliam na indicação de outras radiografias. Então, aqui a gente tem uma radiografia panorâmica, onde a gente tem aqui a presença dos órgãos dentários, a gente consegue ver a região da coroa dentária, das raízes, osso adjacente na região do periápice, estruturas próximas, como canal mandibular, seio maxilar, estruturas anexas. Então, olha como eu consigo ver o nosso paciente de uma forma muito abrangente. E aí, se por um acaso eu ver alguma alteração nessa radiografia, eu posso ainda solicitar uma radiografia específica para aquele paciente. Por exemplo, na região anterior, a gente pode ter distorções de imagem. É uma região muito propícia a isso, é da característica desse tipo de radiografia. E se a gente vê alguma alteração nessa imagem, a gente pode solicitar, por exemplo, uma radiografia periapical. Se eu ver que tem alguma alteração na região das ATMs, né, direita ou esquerda, eu posso pedir uma transcraniana ou até mesmo uma tomografia computadorizada, dependendo do caso. Então, é muito interessante essa avaliação prévia com a radiografia panorâmica. Querendo ou não, a radiografia panorâmica segue o princípio tomográfico, onde a imagem radiográfica ela é obtida por meio de uma secção ou um corte de interesse. Porém, esse corte ele tem a ver com a delimitação da arcada dentária. Faça-se uma curva para poder fazer essa secção. A gente tem aqui a fonte de raio-x e o receptor de imagem. Aqui é o nosso paciente visto de cima. Essa fonte de raio-x e o receptor de imagem, eles vão girar ao redor do paciente no mesmo sentido, porém em direções contrárias. Os dois estão indo para frente para rodar ao redor do paciente, porém, enquanto um está do lado direito, o outro já está do lado esquerdo, e vice-versa. Então, eles vão em direções contrárias. Aqui a gente tem um esquema para falar resumidamente como é a formação da radiografia panorâmica. Nós temos aqui a fonte de radiação X, que começa do lado direito do paciente, vai fazer a sua rotação e terminar do lado esquerdo do paciente, enquanto o receptor de imagem começa do lado esquerdo do paciente e termina do lado direito. Dentre essa movimentação, nós temos essa linha pontilhada que representa o trajeto do centro de movimentação de rotação durante o ciclo de exposição. E ele é extremamente importante para que seja respeitado a arcada dentária na secção da radiografia panorâmica. Então, essa zona azul que vocês estão vendo aqui, ela representa todas as estruturas que ficam entre o centro de movimento de rotação e o receptor,
e que vão formar aqui imagens reais. Já nessa parte onde a gente está vendo uma zona verde, ficam as estruturas entre o centro de movimento de rotação e o receptor, que são radiografados 2 vezes. Por isso que na radiografia panorâmica, a gente vai ver o ocioide 2 vezes, um do lado direito e outro do lado esquerdo, e a coluna também. E nessa zona laranja, nós temos estruturas localizadas entre a fonte de raio-x e o centro de movimento de rotação. E aí a gente pode ter imagens fantasmas nas nossas radiografias panorâmicas dessas estruturas aqui. Por isso que nela a gente vê alguns borrões espalhados por ela. Tem a ver com isso aqui. O posicionamento do paciente no aparelho de radiografia panorâmica se inicia com ele retirando todos os objetos metálicos da região do exame, que compete à região do pescoço, orelhas, nariz, boca. Se tiver algo na região da bochecha, queixo, olhos, também é necessário remover. Não sugiro estar com nada prendendo o cabelo, porque alguns prendedores têm metal e isso pode causar imagens fantasmas na nossa radiografia panorâmica. Deve-se colocar o avental de chumbo, lembrando que não pode ter o colar de tireoide, porque a gente precisa avaliar essa região do exame. O paciente deve ser posicionado com a coluna ereta, pescoço estendido, e solicitar que ele coloque as suas incisais, ou seja, morder nos sulcos que a gente tem nessa aleta de mordida. A parte superior tem o sulco dela e a parte inferior também. Após morder, devemos falar para o paciente colocar a língua no céu da boca. Para quê? A região anterior ela é menos espessa que a região posterior. E devido ao kV, miliampere, a gente tem, e o tempo de exposição também, a gente tem ali uma maior passagem dos fótons de raio-x nessa região, e se a língua não estiver no céu da boca, toda essa região vai ficar mais radiolúcida. Então, para compensar essa menor espessura da região anterior, a gente coloca a língua no céu da boca e ainda pede para o paciente fechar, né, os lábios. Depois disso, a gente coloca o nosso paciente com o plano de Frankfurt paralelo ao solo e o plano sagital mediano que divide o paciente de direita e esquerda perpendicular ao solo. Hoje em dia, os aparelhos mais modernos, eles têm esse espelhinho, onde a gente tem luzes que vão indicar e nos ajudar no posicionamento adequado do paciente. Lembrar que o paciente deve segurar no aparelho panorâmico, porque ele pode se desequilibrar, né, quando ele vê o aparelho rodando. Ele não deve acompanhar com a cabeça o aparelho rodando, isso deve ser muito bem falado, muito bem explicado, porque se ele olhar o aparelho rodando, vai ter erro de imagem, vai ter distorção, a gente não vai conseguir avaliar o nosso paciente como devido, como adequado. Então, ele não pode se movimentar durante o exame, ele tem que ficar paradinho. Aqui, nós temos alguns erros de posicionamento da radiografia panorâmica. Aqui, a gente percebe que o plano oclusal, ele não está fazendo a devida curvatura padrão da técnica. Então, a gente percebe como se fosse um sorriso reto, né? Uma oclusal reta. E isso não é o adequado. Qual que seria o adequado? Seria mais ou menos essa curvatura aqui. Quando eu tenho essa imagem de uma oclusão reta, o que significa? Significa que o meu paciente foi inclinado com o queixo um pouco mais acima do que ele deveria. Ele inclinou um pouquinho mais a cabeça para cima no posicionamento. E nesse caso, que parece que a oclusão, né, está extremamente inclinada, curvada, né, lembrando até mesmo o sorriso de um coringa, significa que o meu paciente ele inclinou o queixo mais abaixo do que o adequado, não ficou com o plano de Frankfurt paralelo ao solo, e por isso a gente tem esse erro de imagem. O ideal é repetir. Nesse caso, por mais que a curva esteja mais adequada, algo aconteceu. Não sei se vocês repararam, mas
olha a diferença do lado esquerdo do paciente para o direito. Aqui a gente percebe que o paciente andou, né? Ele se movimentou, rotacionando junto ao aparelho. Provavelmente ele ficou curioso para ver como era o aparelho e se movimentou junto. E aí, por isso, a gente percebe que os lados estão muito assimétricos. O lado esquerdo extremamente esticado, enquanto o direito mais estreito. As indicações da radiografia panorâmica é o exame inicial, lembrando que a grande justificativa é para avaliar o nosso paciente como um todo, em especial para verificar a presença ou não de lesões intraósseas iniciais. Estudo dos padrões de erupção dentária, formação e desenvolvimento das raízes em pacientes jovens, estudo de condições e doenças que envolvam ossos da face e estruturas vizinhas. Exame de ATM, a gente tem até um asterisco aqui, por quê? A gente consegue ver que tem uma alteração, mas não consegue avaliar. Lembrando que quando o paciente ele vai fazer o posicionamento da radiografia panorâmica, ele tem que fazer um movimento com a mandíbula, que não é comum, não é o normal do paciente. Então, por isso que não tem como avaliar a região de ATM com isso, mas sim observar alterações e anomalias. Mas para fazer a avaliação da região da ATM, o ideal é fazer uma transcraniana, uma tomografia computadorizada para uma melhor avaliação. Visualização dos seios maxilares e sua relação com os dentes próximos também é possível. Então, aqui, mais uma vez, para mostrar que existe uma diferença entre observar e avaliar. Aqui eu consigo observar a região da ATM, se tivesse, por exemplo, um côndilo bífido, um osteófito, um cisto subcondral, eu conseguiria ver, eu conseguiria observar. Mas avaliar a movimentação do côndilo eu já não consigo. Falar sobre a distância que o côndilo fica da fossa ou da eminência, não tem como, ele está no movimento que não é o comum do paciente. Então, para avaliar isso, a gente já faz aqui uma transcraniana, onde eu tenho 3 aquisições radiográficas, ok? Uma com a boca fechada em máxima intercuspidação, outro com a abertura bucal parcial, onde eu peço para o paciente fechar a boca, mas desencostar os dentes, e a abertura bucal máxima. E aí sim eu consigo fazer uma melhor avaliação da região da ATM com radiografia. Qual que é o exame padrão ouro para avaliar a região da ATM nos tecidos duros? Tomografia computadorizada. Cone Beam de preferência. A médica não consegue? Consegue. A Multilice também consegue, sem problemas, ok? Se eu quiser avaliar a região de tecidos moles, quem que eu vou solicitar? O padrão ouro é a ressonância magnética. Se o paciente tiver as contraindicações para ressonância magnética, uma alternativa que nós temos é a ultrassonografia. Vantagens da radiografia panorâmica. Nós temos uma operação em manuseio simples, é um exame que possibilita a visualização geral do paciente, evidenciando elementos dentários, osso adjacente, região da maxila e mandíbula, estruturas adjacentes e anexas em uma única imagem radiográfica. Não há necessidade de colocar o filme ou dispositivo que se aproxime da orofaringe, o que reduz muito a questão das náuseas e vômitos do paciente, principalmente em crianças. Então, lembrando, se o paciente tem muita náusea, se for uma criança que não consegue realizar radiografia periapical, por exemplo, pode-se sim indicar a panorâmica. Qual a desvantagem da panorâmica? A perda de detalhes em caso de lesões cariosas, crista alveolar, contorno de lesões e padrão ósseo. Ela perde um pouco desses detalhes quando comparado às radiografias periapicais e interproximais, por exemplo. Além disso, há variações na forma e no tamanho da imagem dos arcos dentários de paciente para paciente, em especial quando a gente fala da região anterior e posterior também. Então, a gente não tem uma padronização 100%. A projeção da imagem aparece em apenas um ângulo. A imagem da ATM aparece distorcida. Tem imagem fantasma perante a radiografia panorâmica em si e sobreposição da coluna. Isso são características da radiografia panorâmica.
Bom, antes de falar da anatomia da radiografia panorâmica, eu queria que vocês entendessem como é a formação dessa imagem no quesito anatômico. Se eu pegar a panorâmica e tampar um lado, vocês vão ver o lado direito do paciente, como se estivesse vendo ele de lado. Se eu tampar as duas extremidades, parece que eu estou vendo meu paciente de frente. E por fim, do outro lado, como se eu estivesse vendo o lado esquerdo do paciente. E no final, eu tenho essa junção de imagens. É como, inclusive, eu pegasse o meu paciente por trás no osso occipital e abrisse ele no meio, esticando toda essa região anterior em um plano só. Então, assim, fica um pouco mais fácil da gente começar a entender a anatomia da radiografia panorâmica. Outro quesito que eu queria falar para vocês é desenho. A forma mais fácil e mais simples de aprender a anatomia radiográfica é desenhando. Por quê? Os exames radiográficos, por si só, têm sobreposição de imagem. Sempre vão ter sobreposições de imagem. Não é um erro, é a característica desse exame. E a gente tem que entender todas as linhas que vão aparecer uma sobreposta à outra. E para isso, a melhor forma que a gente tem é desenhando. Pode ser colorida ou não. Isso já vai a seu critério. Então, se você não quiser colorir, não quiser ou quiser fazer de uma forma mais preta e branca, colocando números, tudo bem, desde que você entenda as linhas sobrepostas da radiografia. Não só a radiografia panorâmica, mas como todas as outras, caso você queira estudar a anatomia radiográfica. Para a aula de hoje, a gente vai começar da seguinte forma: a gente vai vir das estruturas dessa região medial, vamos para a parte lateral. Depois vamos vir por essa região da mandíbula, indo à medial e depois estruturas adjacentes e vias aéreas. Começando por ele, uma estrutura cartilaginosa que divide a fossa nasal em direita e esquerda, nós temos o septo nasal. Ele aparece na grande maioria das vezes como uma imagem radiopaca, dividindo a fossa nasal. Inclusive, é uma das primeiras coisas que a gente vê, além dos dentes. Embaixo dele, nós temos uma estrutura radiopaca em forma de V, que é a nossa espinha nasal anterior. E é muito importante falar este anterior, porque a espinha nasal posterior, ela fica na região mais próxima à garganta, na região das coanas. Nós temos aqui a sutura intermaxilar, que é uma linha radiolúcida que fica entre os incisivos centrais. Nem sempre ela é tão evidente, já que na região anterior a gente tem uma ampliação e distorção de imagem. Mas, se por um acaso aparecer uma linha radiolúcida nessa região, vocês já sabem que é a sutura intermaxilar. Já o forame incisivo é uma imagem radiolúcida, com um formato circular ou oval, que fica mais na região radicular e apical entre os incisivos centrais. Nós temos aqui a delimitação da cavidade ou fossa nasal, lembrando que a gente tem a direita e a esquerda. E uma observação importante que a cavidade e a fossa não fica somente na região anterior. Ela vai da região anterior até a região das coanas, que fica lá na região da nasofaringe, região da garganta. Então, o ar, ele precisa entrar pela abertura piriforme, passar por toda a sua cavidade nasal, indo para a região de nasofaringe, região de traqueias e pulmão, e depois retornar. Dentro da cavidade nasal, nós temos a concha nasal inferior, média e superior. Na radiografia panorâmica, a superior não aparece. Então, aqui, nós temos a concha nasal, a sombra dela, inferior, e a média. Aqui está a delimitação dela, tentando mostrar ela para vocês do outro lado. É essa leve sombra radiopaca que está
nessa região. Dá para ver o início dela aqui na fossa nasal, caso tenha no ED de vocês, tá? Delimitei só essa parte, mas ela vai até lá no final, ok? A região da concha nasal média, uma sombra radiopaca que vai até essa região aqui, tudo bem? Nós temos alguns borrões, é da própria radiografia panorâmica, juntamente com imagens fantasmas, ok? Por isso que fica um pouco mais difícil a visualização dessa concha nasal média. Aqui nós temos uma linha, olha, radiopaca pode ser denominada de duas, que é o assoalho da cavidade nasal e o palato duro. Fazem essa divisão da região da fossa nasal com a região da cavidade bucal. Aqui em cima, nós temos a região da órbita. Aqui a gente vê em especial o assoalho dela. É essa linha radiopaca aqui. Aqui nós vemos um caminho. Estou deixando aqui para vocês o desenho, para vocês conseguirem visualizar do outro lado. Nós temos o canal infraorbitário, essas duas linhas radiopacas aqui. Essa área todinha aqui, radiolúcida, delimitada por essa linha radiopaca, é o seio maxilar. E o seio maxilar, ele é um cubo, é igualzinho um cubo, ele tem 6 paredes. Mas na radiografia panorâmica nós conseguimos ver 4 dessas paredes. A parede superior do seio maxilar, a parede medial do seio maxilar, junto à parede lateral da cavidade nasal, o assoalho do seio maxilar e a parede lateral do seio maxilar. A gente não consegue ver a parede anterior e a posterior, devido à sobreposição de imagem da região. Nós temos aqui uma linha radiopaca um pouco mais espessa. Ela tem um formato de gancho. Essa linha radiopaca mais espessa é o processo zigomático da maxila. E atrás dele a gente vê uma imagem radiopaca, como se fosse uma sombra. Essa sombra radiopaca é o osso zigomático. Aqui atrás nós temos a delimitação final da maxila na região alveolar. O nome dessa região chama tuberosidade da maxila. Um pouco mais acima, nós vemos aqui uma gota invertida, uma imagem radiolúcida com delimitações radiopacas, parecendo uma gota invertida. Essa gota invertida é conhecida como fossa pitérigo-maxilar. Após o túber da maxila, a gente vê uma sombra radiopaca nessa região mais posterior. Nós temos aqui a lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. E logo abaixo dela, nós temos uma imagem radiopaca que lembra um gancho, um dedinho torto. Esse dedinho torto ou um gancho tem um nome e chama âmulo pterigoideo. Indo um pouco mais para a região posterior, nós temos essa imagem radiopaca próximo ao côndilo da mandíbula, que é conhecido como eminência articular. Aqui para trás, nós temos a delimitação da força articular. Aqui atrás, nós temos uma imagem radiolúcida, bem delimitada e ovalada, que é o nosso meato acústico externo. Aqui embaixo, a gente vê várias linhas radiopacas entremeadas entre si, que são as nossas células mastóides. Aqui embaixo, nós temos uma estrutura radiopaca um pouco proeminente, que é o nosso processo estiloide. Pode ser que ele se prolongue, e a gente chama de prolongamento do processo estiloide. Dependendo de como é a angulação desse prolongamento do processo estiloide, a gente pode ter uma síndrome conhecida como síndrome de Eagle, onde o paciente, ao virar a cabeça,
esse prolongamento ele acaba pinçando a artéria, travando ali a corrente sanguínea, travando a oxigenação, causa desmaios no paciente. E também pode acontecer do ligamento estiloide calcificar, que é esse caso. Como que eu sei que é o prolongamento ou o ligamento do processo estiloide? O processo estiloide prolongado, ele é contínuo. O ligamento estiloide calcificado, ele vai ter partes calcificadas. Ele não tem essa continuidade com o processo estiloide propriamente dito. Então, eu sei que nesse caso a gente tem uma calcificação do ligamento do processo estiloide de ambos os lados. Aqui a gente tem o processo condilar, incisura da mandíbula e o processo coronoide. Descendo, nós temos o ramo da mandíbula, linha oblíqua externa, canal mandibular, que termina no forame mentual, a gente já vai ver ele. Temos a região do ângulo da mandíbula, fóvea submandibular, que é uma depressão da mandíbula onde aloja a glândula submandibular. Por isso que nessa região vai ficar um pouco mais radiolúcido. Não é lesão, é apenas uma menor absorção de raio-x devido a essa depressão óssea. Por isso que a gente tem essa imagem mais radiolúcida na região. Temos aqui a região do corpo da mandíbula, forame mentual, protuberância mentual, que é essa região radiopaca na região anterior da mandíbula, base da mandíbula, cortical basal da mandíbula, cortical basal mandibular, é essa delimitação óssea radiopaca um pouco mais espessa. Abaixo nós temos o ocioide, lembrando que a gente vai ver ele duplicado, do lado direito e do lado esquerdo. As vértebras C1, C2, C3 e C4. É muito importante a gente saber delas, porque nessa região aqui, a gente tem a região da artéria carótida e da cartilagem tritícia. Então, o que que acontece? Se a gente vê uma imagem radiopaca nessa região, pode ser uma calcificação da artéria carótida, que é conhecida também como ateroma, ou uma calcificação da cartilagem tritícia, que não tem problema algum. O paciente tem que ser encaminhado. Na anatomia radiográfica panorâmica, a gente também consegue ver as vias aéreas e algumas áreas cartilaginosas. Primeiro aqui nós temos a sombra da língua, e sim, é isso tudo. Por quê? Lembrem que a gente viu o paciente de lado e provavelmente a língua está onde? Totalmente no céu da boca. Então, ela está preenchendo toda a nossa cavidade bucal, ok? Por isso que tem todo esse tamanho, essa sombra radiopaca, que é a sombra da nossa língua. Temos aqui também a sombra do palato mole. É essa sombra radiopaca aqui. Temos aqui atrás a sombra do lóbulo da orelha. Os lábios, quando eles não estão selados, pode aparecer uma área radiolúcida nessa região, que a gente chama de sombra labial. Nessa outra radiografia, eu separei para a gente ver a sombra do nariz, que aparece bem delimitada, inclusive, uma sombra radiopaca. E aqui a gente tem a delimitação da via aérea nasal, chegando aqui na região da nasofaringe e da orofaringe.